The singer Michael Jackson is reported to have died from a heart attack. To UCLA's medical center, but it appeared it was already He arrived in hospital in a deep coma and has died. Apparently suffered a heart attack. 2h26 da tarde, em 25 de junho de 2009. Michael Jackson, o polêmico astro, músico e ícone pop, é declarado morto em Los Angeles. Brother Jermaine says no one gave up. Jackson tem apenas 50 anos. The sidewalk outside the hospital quickly became a strange mix of grieving for a loss and celebrating a unique brand of music. A morte repentina e misteriosa dá início a uma investigação policial que questiona cada detalhe dos eventos. Robbery homicide was assigned to this because of the high-profile nature of it. Jackson's body was choppered to USC. Mas é de seu corpo sem vida que vem respostas mais reveladoras. Was unceremoniously loaded into a van and driven to the LA County Coroner's Office. Ele é examinado por uma equipe de especialistas médicos. It is believed he suffered cardiac arrest in his home. However, the cause of his death was unknown until results of the autopsy are known. Autópsia de famosos. Michael Jackson. O renomado patologista forense, Dr. Richard Sheffer, realiza autópsias de famosos há mais de 25 anos. Ele foi convidado a testemunhar sobre a morte da princesa Diana, de Jill Dando e das vítimas dos ataques de 11 de setembro. O mais fascinante de uma autópsia é que ela não diz apenas como a pessoa morreu. Ela pode dizer ainda mais sobre como ela viveu. Não há julgamentos. É uma coleta científica de fatos. E o fato do indivíduo ser uma celebridade não faz diferença nenhuma. Não existem celebridades na mesa de um necrotério. Agora, Richard Sheffer fará um exame forense da autópsia de Michael para deduzir o que aconteceu nas últimas horas de sua vida. Este é o relatório do legista sobre a morte de Michael Jackson. Estes fatos médicos puros e simples dizem quem ele era e o que estava fazendo, mas mais do que isso, nos dão uma cronologia dos eventos que levaram à sua morte. 24 de junho de 2009. Jackson aluga uma mansão em Beverly Hills. Em apenas 19 dias, ele embarcará em uma maratona de 50 shows na O2 Arena, em Londres. 40 anos antes, Michael Jackson explodia na cena musical. Como vocalista principal do Jackson 5, ele se tornou internacionalmente famoso. Michael Jackson era o rei do pop. Ele era o rei do entretenimento. Ele fez coisas que ninguém mais podia fazer. Ele era intocável. Jackson foi o artista mais bem-sucedido da história. Estima-se que a venda de músicas e ingressos tenham lhe rendido 750 milhões de dólares. Mas, em junho de 2009, sua fortuna pessoal praticamente desapareceu. Problemas jurídicos e gastos irresponsáveis o deixaram à beira da falência. Michael Jackson foi basicamente um recluso por 12 anos. Ele não fez nenhuma turnê, não lançou nenhum grande disco, como fazia no passado. Ele acumulou uma dívida de quase 400 milhões de dólares. E também respondia a mais de 30 processos contra ele. Para Jackson, só há uma saída. Para reduzir as dívidas, ele fará uma série exaustiva de shows em Londres. E para garantir sua saúde e boa forma, ele conta com seu médico pessoal, o Dr. Conrad Murray. Mas Jackson jamais chegaria à noite de estreia. Olhando a autópsia, a primeira informação é que se trata de um homem com cerca de 50 anos. Não há lesões significativas, mas temos alguns arranhões e também abrasões no centro do peito.
Eu duvido que isso tenha relação com a causa da morte. Mas eu sei que as tentativas de ressuscitação foram muito longas. E essas lesões são típicas desse tipo de processo. A vida de Jackson foi repleta de momentos tão polêmicos quanto bizarros. E os segredos revelados por sua autópsia não são diferentes. O relatório da autópsia afirma que ele é negro, o que, claro, é verdade. Mas observando o corpo objetivamente, ignorando a sua identidade, isso não é tão claro. Milhões de páginas de jornal foram dedicadas ao assunto da pele de Michael. Ele era negro? Ele estava ficando branco? Ele queria ficar branco? Essas eram as coisas que todo mundo queria saber. Jackson sempre alegou que sua palidez se devia a uma doença de pele rara, mas poucos acreditaram. A autópsia mostra que, exatamente como Jackson afirmava, ele tinha um problema de pele. Nas áreas mais escuras havia manchas claras, e parece que nessas áreas mais claras a pele tinha parado de produzir pigmentos. Células chamadas melanócitos produzem um pigmento escuro, a melanina, que dá cor à pele. Mas a autópsia não encontrou estas células. Sem elas, a pele fica pálida, o que explica a aparência de Jackson. E isso indica uma doença chamada vitiligo. Como Jackson sempre insistiu, ele realmente tinha uma rara doença de pele. Mas ele também fez outras alegações sobre sua aparência. Em fevereiro de 1993, Michael compareceu ao programa da Oprah Winfrey e disse a 62 milhões de americanos que ele não clareava a pele, que ele não usava produtos para fazer isso. Mas a evidência encontrada na cena do crime mostra que não era verdade. Jackson gastava grandes quantias com remédio para clarear a pele, o Benoquin. A verdade era que Michael esteve tratando seu vitiligo com um médico chamado Arnold Klein, há cerca de 25 anos. Atuando em Beverly Hills, Klein era o dermatologista das estrelas. Entre seus clientes estavam Elizabeth Taylor, Carrie Fisher e Sharon Stone. Klein recomendou a pomada Jackson quando se conheceram. Ela impede que o pigmento escuro seja produzido nas áreas não afetadas pelo vitiligo. Jackson passou metade da vida clareando a pele. E o rei do pop era obcecado pela própria aparência. Havia várias cicatrizes no rosto e no pescoço típicas de cirurgias plásticas anteriores. E ele inseriu uma covinha no queixo, o que sem dúvida é uma mudança na aparência. O nariz mostra sinais de modificação intensa. Ele é afundado de um lado e a ponte foi totalmente removida. Este é um dos sinais de cirurgia plástica extrema. Os irmãos dele tiravam sarro do tamanho do nariz dele e o chamavam de narigudo. Isso deixou uma cicatriz emocional. E assim que ele descobriu que existia cirurgia plástica, ele começou a modificar o nariz. Ao longo dos anos, Jackson voltou diversas vezes à sala de cirurgia, mudando não apenas seu nariz, mas quase todo o rosto. Na imprensa, ele era tratado como um louco e tornou-se propriedade pública. Mas a autópsia revela que ele conseguiu esconder um segredo da mídia por 25 anos. O cabelo de Jackson não era dele, ele usava uma peruca, era presa com uma cola semipermanente e o cabelo real dele cobria algumas partes nas laterais e também na nuca. Com exceção destas áreas, o rei do pop era quase totalmente careca. Apesar de ser alvo dos tabloides, ele escondeu este fato por quase um quarto de século. O couro cabeludo revela o motivo da calvície, a tecido cicatrizado na parte de cima da nuca. E estas cicatrizes indicam uma queimadura. Em 1984, Jackson estava no auge da carreira. Seu álbum Thriller tornou-se o mais vendido de todos os tempos. Mas a gravação de um comercial com seus irmãos marcou o início de seu declínio, quando um dispositivo pirotécnico ateou fogo ao seu cabelo.
Ele sofreu queimaduras de 2º e 3º grau no couro cabeludo, que o obrigaram a usar perucas pelo resto da vida. Michael nunca se recuperou disso. O incidente do comercial mudou a carreira do Michael para sempre. Ele passou a se preocupar demais com a aparência. Ele ficou extremamente paranoico em relação às pessoas que o cercavam. Ele se sentia deformado, ferido, traído. O acidente também deu início ao hábito que acabaria tomando a sua vida. Durante a recuperação, ele se viciou em analgésicos. Eles foram a porta de entrada para uma série de vícios em drogas. As portas de entrada são coisas que podemos comprar sem receita médica. E por serem assim tão acessíveis, elas permitem que as pessoas mais suscetíveis ao vício em drogas mais pesadas acabem se envolvendo nesse processo. Elas podem começar com paracetamol, que pode levar a drogas bem mais perigosas. Ao longo dos anos, Jackson também se tornou dependente de sedativos, álcool, ansiolíticos e até morfina. Ele precisava das drogas no dia a dia para cantar, dançar e se apresentar. I love you. I really do. You have to know that. Mas, 6 meses antes de sua morte, Jackson anunciou um exaustivo calendário de 50 shows. I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Antes dos ensaios começarem, Michael Jackson dizia para todo mundo que ele estava muito empolgado para voltar aos palcos e retomar a sua coroa de rei do pop. E também para mostrar aos seus filhos do que ele era capaz no cenário global. Mas nos bastidores, os promotores de eventos da AEG temiam que Jackson não tivesse condições de realizar seus shows notoriamente energéticos. Eles começaram a questionar problemas de saúde divulgados pela imprensa. Seu médico pessoal, Conrad Murray, garantiu que, com exceção de episódios de insônia, Jackson estava em boas condições físicas. Mas nem todos se convenceram. Promotor musical muito próximo à família Jackson. Uma pessoa precisa estar em forma para se apresentar por 2 horas, sem dúvida. Se eu acho que o Michael tinha energia ou resistência para 50 noites, mas ele não ia aguentar nem 30 minutos. No fundo, Michael sabia que seria impossível conseguir fazer 50 shows. Michael disse para os mais íntimos que não sabia se ia conseguir fazer 2 shows. Qual era a verdade sobre o estado físico de Jackson? Ele tinha condições de fazer a turnê? O relatório diz que ele pesava 61 quilos e media 1,75 m, o que dá um IMC de 19,9, o que é normal. Então, embora ele parecesse um pouco magro, ele estava dentro da faixa aceitável. É de se esperar alguma arteriosclerose aos 50 anos. Mas Michael Jackson não tinha nenhuma evidência disso. O coração dele estava em boas condições. Para um homem dessa idade, ele estava em forma. Mas Jackson apresentava clara dificuldade nos ensaios. Ele parecia sem fôlego, tenso e incapaz de realizar as coreografias que o tornaram famoso. Na autópsia, Richard Sheffer encontra um provável motivo para o desempenho pouco inspirado de Jackson. Foram feitas várias radiografias do Michael Jackson. Elas mostram que ele tinha osteoartrite em alguns dedos e na coluna. As vértebras da coluna são amortecidas por discos de cartilagem. Na osteoartrite, a cartilagem degenera e os ossos ficam desprotegidos. Isso pressiona as articulações e, em casos extremos, pode haver contato entre os ossos. Essa condição causaria alguma dor e rigidez e poderia limitar seus movimentos.
A osteoartrite explicaria sua dificuldade para dançar, mas não a dificuldade para respirar. A maioria dos órgãos estava em boas condições para a idade dele. A exceção eram os pulmões, que pareciam um campo de batalha. O revestimento das vias aéreas apresentava muitos danos e os 2 pulmões mostravam inflamação generalizada e muitas cicatrizes. Com isso, o Michael Jackson não conseguiria se esforçar e ele se cansaria com muita facilidade. A pergunta que eu faria a seguir é: o que causou essas lesões? Uma possível explicação está no próprio rosto de Jackson. Depois de 20 anos, surgiram erupções vermelhas simétricas em suas bochechas. Um sintoma claro de outra doença de pele incomum, o lúpus discoide, que causa perda de pelos no corpo inteiro e pode afetar os lábios. A autópsia mostra que Jackson tinha tatuagens escuras nas sobrancelhas e tatuagens nas pálpebras como delineador, e também tatuagens cor-de-rosa ao redor dos lábios. O lúpus também explicaria o hábito de Jackson de usar sombrinhas. A doença deixa a pele sensível à luz do sol. E não afeta apenas a pele. Ela pode castigar o corpo inteiro. O lúpus é uma doença autoimune. Essas doenças ocorrem quando o corpo ataca partes de si mesmo. Os glóbulos brancos costumam atacar invasores externos ao corpo. Mas no lúpus, estas células se voltam contra o próprio corpo, incluindo os pulmões, causando danos severos. É uma doença crônica, com fases de remissão e retorno. E o retorno pode ser causado por várias coisas: estresse, esforço e falta de sono. Mas há uma explicação alternativa para as lesões pulmonares de Jackson. Durante 25 anos, cada vez mais instável e dependente de drogas, Michael Jackson visitou a clínica do dermatologista Dr. Arnold Klein. De acordo com os funcionários do local, as visitas tinham cada vez menos a ver com sua pele. Ele ia ao consultório algumas vezes por semana, para pequenas intervenções. Quando ele chegava à clínica, eu abria a porta dos fundos e o levava à sala de procedimentos. Então eu chamava a enfermeira do Dr. Klein, a Ellen, e dizia: o Michael chegou, ele quer uma injeção. A cada visita, ele recebia pelo menos uma injeção. Uma seringa cheia de Demerol, uma potente versão medicinal da heroína. Normalmente os efeitos eram bem rápidos. Ele podia desmaiar, ou apenas ficar cansado, ou ficar viajando. E nem sempre Jackson ia ver o Dr. Klein sozinho. Quando ele vinha com os filhos, normalmente eles eram uma boa distração. Eles costumavam ficar no consultório do Dr. Klein. Eles corriam, gritavam, brincavam. Era tudo bem divertido. Até o Michael sair de órbita. Com a turnê se aproximando, os pedidos de Jackson por injeções tornavam-se cada vez mais frequentes. Ele chegava e exigia ver o Dr. Klein rapidamente. Ele pedia uma injeção de Demerol, o mais rápido possível. E dava para ver que tinha alguma coisa de errado rolando. Ao tomar a droga, Jackson corria o risco de danos graves permanentes, vício e até morte. O Demerol pode ser o culpado pela morte repentina de Jackson? A autópsia não mostra nenhuma lesão significativa no corpo. E não há nenhuma evidência de doenças significativas, com exceção dos pulmões. Então passamos à etapa seguinte, procurando pistas químicas no corpo. O relatório de toxicologia. Jackson tinha problemas bem conhecidos com drogas controladas. Ele passou por clínicas de reabilitação e admitiu seu vício em analgésicos. Em 2009, também recebia injeções frequentes de Demerol, equivalente medicinal da heroína. E no início de junho, Jackson tinha dificuldades nos ensaios para a turnê This Is It. O Demerol é uma droga incrivelmente forte.
Então, se ele fosse aos ensaios sob os efeitos dela, ele estaria desorientado, ficaria tonto e também teria problemas para respirar, porque ela causa uma falta de fôlego, e isso é literalmente o oposto do necessário para uma apresentação. Mas em apenas 19 dias, Jackson devia embarcar em sua turnê de 50 shows em Londres. A mente de Michael Jackson não estava preparada. Embora em público ele dissesse que, sim, é claro que eu consigo, era claro, pela forma como ele não comparecia a ensaios e ignorava as reuniões de produção, que ele não estava pronto para a turnê This Is It. A situação era tão complicada que o produtor da turnê, Kenny Ortega, enviou um e-mail preocupado aos promotores. A minha preocupação é que ele parecia muito fraco e cansado esta noite. Ele tinha calafrios terríveis, tremia, estava incoerente e obcecado. Tudo indica que ele precisa de uma avaliação psicológica. Eu acredito que ele quer muito fazer isso. Ele ficaria arrasado, de coração partido, se cancelássemos. Ele está morrendo de medo de perder tudo isso. Isso parte meu coração. Ele parecia um menino perdido. Ainda existe a chance dele conseguir se recuperar se dermos a ajuda necessária. Sinceramente, Kenny. Os promotores deram um ultimato a Jackson. Entre nos trilhos ou cancelamos tudo. Com 400 milhões de dólares em dívidas, para Jackson não havia escolha. Era óbvio que a questão era o dinheiro que estava em jogo. Michael não tinha opção. Tinha que se apresentar, ou perderia a casa, seus filhos ficariam sem teto e seria sua ruína financeira. Cinco dias antes, no Staples Center, Jackson tinha dificuldades nos ensaios. Ele parecia lento e sem controle sobre o seu corpo. Mas o efeito da ameaça dos produtores foi incrível. Sua performance seguinte foi descrita como elétrica por membros da produção. Ele estava ágil e animado, como o Michael Jackson dos velhos tempos. De repente, ele teve uma recuperação milagrosa. Ele subiu no palco e se apresentou por 30 ou 40 minutos. Ele dançou, cantou e mostrou um desempenho que os deixou muito mais contentes. Como um homem de 50 anos com osteoartrite, lúpus, pulmões lesionados e um vício em Demerol conseguiu dar a volta por cima? As pistas estão no corpo de Jackson e em outro narcótico. Exames toxicológicos minuciosos foram realizados em inúmeras amostras coletadas do corpo do Michael. Na amostra de urina, nota-se a presença da droga efedrina. A efedrina é parecida com a adrenalina, que ocorre naturalmente no corpo. E a adrenalina é o hormônio que prepara o corpo para lutar ou fugir. E o Jackson teria tomado a efedrina para recuperar a sua energia. Jackson recorria a mais uma droga. Na casa de Michael, a polícia descobre comprimidos de ECA, um poderoso estimulante feito de aspirina, cafeína e efedrina. Em altas dosagens, a droga pode causar falência cardíaca, a causa final da morte de Jackson. Como a efedrina só estava presente na urina e não no sangue, ela não podia ter afetado o corpo de Jackson e, portanto, não contribuiu para sua morte. Mas a autópsia revela uma última surpresa. A análise toxicológica procurou por Demerol, mas não encontrou. Isso mostra que Jackson não estava usando a droga há algum tempo. Jackson encarou o ensaio que definiria seu destino com doses enormes de estimulantes e cortando o Demerol similar à heroína. Mas ao retornar à sua mansão em Carlwood, a estratégia teria consequências letais. Porque parar com Demerol de repente é muito arriscado. Os efeitos da suspensão do Demerol podem ser muito graves. Na verdade, tentar fazer isso sozinho pode ser até perigoso. Surgem problemas como febre, uma síndrome de abstinência com dores, cãibras e um dos maiores efeitos colaterais é a insônia. Jackson sofreu com o distúrbio do sono por toda a sua vida adulta. Agora, ele está saturado de estimulantes e sem o Demerol. Mas seu médico, Conrad Murray, não fazia ideia de que Jackson era usuário da droga, e muito menos de que parou de repente.
Michael Jackson sabe esconder os seus vícios. No local, ao conduzir uma das várias buscas, nós encontramos diversos frascos de remédios controlados. Não apenas em nome do Sr. Jackson, mas sob 4 ou 5 nomes falsos. Embora a maioria das drogas tenha sido receitada por Murray, algumas levam os nomes de outros médicos. Eu não estou dizendo que ele fazia por mal. Ele era o rei da manipulação, quem mexia os pauzinhos. Ele dizia o que você queria ouvir e parecia sincero. E adivinha, você falava, beleza, tudo bem, vamos nessa. E não foi difícil manipular Murray. Como Jackson, ele tinha muitas dívidas. Se os shows em Londres não acontecessem, ele também iria à falência. Um de seus papéis era garantir o sono de Jackson, mas o relatório da autópsia sugere que isso seria problemático. Ele tinha a próstata inchada, o que não é incomum para um homem de 50 anos. E pode significar que ele tinha problemas urinários. Ele podia ter que ir ao banheiro com mais frequência. O Michael tinha um cateter urinário externo que usava à noite para não ter que acordar ou ser acordado quando tinha que ir ao banheiro. Mas o plano de Murray para fazer Jackson dormir também tinha um elemento farmacêutico mais sinistro. Uma droga chama a atenção no relatório toxicológico. É o Propofol. O Propofol é um agente anestésico que só costuma ser usado em salas de operação e unidades de tratamento intensivo. É uma droga muito forte. Devido à sua aparência e o seu efeito, também é chamada de leite de amnésia. Jackson usa o Propofol para dormir há quase uma década. No começo dos anos 2000, ele foi hospitalizado e eles deram Propofol ao Michael uma vez. E ele disse que gostou muito do remédio e acabou ficando dependente, pedindo que os médicos administrassem mais. Ao longo dos anos, a dependência só aumentou. Ele me ligou domingo à noite e disse, preciso de um anestesiologista. E eu perguntei, para que você quer um nesse horário, Michael? E ele disse, bom, eu tenho um compromisso de manhã e eu tenho que estar descansado. Eu falei, isso é loucura. Eu não estou entendendo. Eu nunca tinha visto nada parecido em toda a minha vida, nada. Eu fiquei pasmo. Em junho de 2009, Conrad Murray alimenta o vício de Jackson no próprio lar do astro. Para Jackson, era a droga ideal. O Propofol é uma droga muito útil porque a pessoa dorme rápido e acorda descansada, sem ressaca. Mas a linha entre o risco e a utilidade pode ser bem estreita. E o excesso dessa droga pode ser fatal. Murray dá Propofol a Jackson por 60 noites seguidas. Mas, ciente do ultimato dos promotores, ele decide suspender o uso da droga. Nas 2 últimas noites, ele faz Jackson dormir usando drogas chamadas benzodiazepínicos. E ele os administra de forma incomum. O relatório da autópsia mostra um local de injeção intravenosa abaixo do joelho. É um local muito raro para qualquer tratamento médico ou ressuscitação, mas é comum no abuso de drogas injetáveis. Ao contrário dos braços, uma injeção nos joelhos fica escondida, mantendo o vício em segredo. Quando alguém está na mídia, precisa ter em mente que está sendo analisado o tempo inteiro. A pessoa é observada e a imagem dela é muito importante. Então não é incomum injetar drogas em áreas como o pênis, a virilha, embaixo das unhas dos pés, enfim, qualquer lugar que impeça as pessoas ao redor de enxergarem que ela tem um problema. A verdade é que isso é muito triste, porque mostra que o usuário está ciente de todos esses problemas e não quer que as outras pessoas fiquem sabendo deles. Significa que o usuário compreende que tem um vício, mas não quer dividi-lo com ninguém. À 1h30 da manhã de 25 de junho de 2009, Conrad Murray dá a Jackson um comprimido com a intenção de ajudá-la a dormir. Há Valium no organismo dele. O Valium é um benzodiazepínico usado no tratamento da ansiedade, mas que tende a causar sedação. É uma droga viciante e o uso contínuo pode levar à dependência física.
Mas 30 minutos depois, Jackson ainda está acordado. Murray recorre a um sedativo benzodiazepínico de ação mais rápida, o lorazepam. Após 1 hora, Jackson continua sem dormir. Então, Murray tenta um terceiro benzodiazepínico, o midazolam. Pode ser meio incomum encontrar 3 tipos diferentes de benzodiazepínicos ao mesmo tempo. Mas parece lógico se a ideia é fazer alguém dormir, começar com uma droga de ação prolongada, como Valium, passar para o lorazepam de ação média e, finalmente, então, recorrer ao midazolam, que é de ação muito rápida. Então, nessa situação, até faz sentido. Ao longo das primeiras horas, Murray dá a Jackson mais e mais benzodiazepínicos. Mas eles não fazem efeito. Às 10 da manhã, Jackson, em desespero, pede sua droga favorita, seu leite. Meu leite. Ele quer o Propofol. Mas Murray resiste. O meu leite. Jackson protesta. Ele não pode atuar sem dormir e terá que cancelar os shows. Às 10h50 da manhã, Conrad Murray finalmente cede e prepara uma dose de Propofol. Como a droga arde ao entrar no corpo, Murray adiciona um anestésico local, a lidocaína, para amortecer a dor. Jackson finalmente perde a consciência. Quinze minutos depois, Conrad Murray retorna ao quarto do cantor. Michael! 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 Jackson não está respirando. Mas Murray acha que sente um pulso. Michael! Ele procura o flumazenil, uma droga que reverte os efeitos dos benzodiazepínicos. Mas não existe antídoto para o Propofol. Michael! Michael! Fire paramedic 33, what is your emergency? Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing. Trying to pump him, but he's not. Okay. Okay, how old is he? He's 50 years old, sir. 50. Okay. He's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either. He's not conscious, sir. Okay. Is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Okay. Okay, let's get him down to the floor. I'm gonna help you with CPR right now, okay? We need him to get. Yes, we're already on our way there. We're on our way. I'm gonna do as much as I can to help you over the phone. We're already on our way. Did anybody see him? Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Yes, but he's not responding to CPR or anything. Okay. Did anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. The doctor's the only one here. He's pumping the chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Okay, okay, we're on our way. Aqui. Quando os paramédicos chegam, Murray já não consegue sentir um pulso. Com cuidado. Verifica as vias aéreas. Vira ele. Você não checou o pulso. Cuidado. Muito bem. Isso. Vamos.
O corpo de Jackson é levado ao hospital. Mas é tarde demais. Às 14h26 de 25 de junho de 2009, Michael Jackson foi declarado morto no Centro Médico da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. O relatório da autópsia conclui que a causa da morte foi intoxicação aguda por propofol, com os benzodiazepínicos como fatores contribuintes. Uma vez na corrente sanguínea, ambas as drogas se espalham pelo corpo. Quando chegam aos pulmões, elas têm um efeito poderoso. Elas reduzem o ritmo de contração e expansão dos pulmões, prejudicando sua capacidade de oxigenar o corpo. Não podemos esquecer que o Jackson tinha pulmões muito ruins e a combinação de tudo isso fez com que o oxigênio em sua corrente sanguínea atingisse um nível tão baixo que seu coração e cérebro pararam de funcionar e ele faleceu. 2 meses após sua morte, o resultado da autópsia é anunciado. The LA County coroner has ruled Michael Jackson's death a homicide. O principal suspeito é o Dr. Conrad Murray. Ele é julgado por homicídio culposo. No julgamento, a principal evidência é o propofol. O Conrad Murray afirma que deu ao Michael 25 miligramas de propofol às 10h40 da manhã. Mas o relatório toxicológico mostra que havia muito mais do que isso na corrente sanguínea de Jackson quando ele morreu. A questão é, como vamos explicar a discrepância? No tribunal, Murray alega não ser responsável pela anomalia. Ele culpa outra pessoa no quarto. O próprio Jackson. And Dr. Murray left the room. Michael Jackson self-administered a dose, an additional dose of propofol. And it killed him. And it killed him like that. And there was no way to save him. Mas a promotoria tem uma versão diferente dos eventos. Uma versão que atribui a culpa a Murray. Conrad Murray's actions directly caused the death of Michael Jackson. Eles alegam que Murray bolou um sistema para manter Jackson sob o efeito contínuo de propofol enquanto dormia. Murray cortou a tampa de um frasco da droga. Uma vez na bolsa de soro, o propofol entraria sem parar na corrente sanguínea de Jackson. Normalmente, o soro que vem da bolsa se mistura com a droga, que entra pelo injetor lateral e a carrega para o corpo. Segundo a promotoria, a droga já estava misturada com o soro. Então, o tubo acima do injetor lateral deveria conter resíduos de propofol. Apesar dos exames, vestígios da droga não são detectados. A promotoria alega que deve haver outro tubo, que Murray escondeu no bolso lateral de suas calças. Mas o suposto equipamento nunca foi encontrado, colocando em dúvida a versão da promotoria. Mas isso não abala o júri. I am advised that the jury has reached a verdict. We, the jury in the above entitled action, find the defendant, Conrad Robert Murray, guilty of the crime of involuntary manslaughter. Burn in hell. E a autópsia sustenta o veredito da corte. Conrad Murray falhou em seu dever como médico. O propofol é um anestésico muito poderoso. Existe uma linha fina entre seus efeitos desejados e a morte. Em um hospital, o anestesiologista ligaria o paciente a diversas máquinas para monitorar o pulso, a pressão sanguínea e os níveis de dióxido de carbono e de oxigênio. Mas os investigadores não encontram evidências de monitores médicos na mansão.
Murray é condenado a 4 anos de prisão por ter matado o rei do pop. Em 40 anos de carreira, Jackson se estabeleceu como o maior músico de todos os tempos. Mas drogas controladas sustentavam boa parte de seu sucesso. Foi uma tragédia ver como aquela figura quase mítica, entrou pelo caminho do vício em drogas. Elas o transformaram numa sombra do que ele era. Ele não tinha escolha. Ele tinha quase 400 milhões de dólares em dívidas. A turnê This Is It era a cartada final. Era tudo ou nada para ele. Simples assim. Ele pegou um caminho de destruição. Quando alguém entra na toca do diabo, algumas pessoas conseguem sair, mas outras não. A vida de Jackson foi marcada por conflito e polêmica. Ao contratar Conrad Murray, ele assinou sua sentença de morte. No dia em que se conheceram, o destino de Michael foi selado. O Michael Jackson era um homem com diversos problemas físicos e psicológicos. Para superá-los, ele mergulhou na dependência de drogas e no vício. Ele usava drogas perigosas de maneira inconsequente. De certa forma, foi um milagre ele ter sobrevivido por tanto tempo. Versão brasileira, Vox Mundi.